Temos cerca de 6 minutos. A minha proposta era 2 ou 3 perguntas e depois passar à mesa para comentários finais. Há microfone. Deve haver aí um microfone. Vem aí. Aos desengravatados, colegas, e começo por Augusto Mateus. A propósito de uma frase que ele disse, temos que aprender com os nossos erros. O que eu gostava de saber, quer dizer, o que me põe aqui o problema é o conceito de nossos. Nós tivemos condições de rendibilidade, era o tema central inicial da conferência. Consumo versus investimento. Era preciso. A União Europeia era um projeto de. Desculpem. A União Europeia era um projeto que eu divido em 4 fases. Primeiro, ser um grande mercado interno, transformar-se o mercado interno num poder comercial, transformar o seu poder comercial num poder económico e transformar o seu poder económico num poder político e militar. Eu acho que não conseguiu primeiro criar um mercado único e é realmente um mercado fabuloso para a China, para o Japão, para os Estados Unidos. Eu penso que ela não conseguiu desenvolver um poder comercial externo agressivo. E nós entramos na União Europeia na fase da criação do grande mercado interno. O conceito europeu era as redes transfronteiriças. Era a grande preocupação da União Europeia, era desenvolver uma relação entre todos os países de modo a poder criar um grande mercado interno de própria rentabilidade, criar economias de escala ao nível da sua indústria, da indústria europeia. Foi nesse sentido que se desenvolveram muito os chamados as obras públicas. O meu objetivo, a minha pergunta neste caso é, acho que temos que distinguir o que são os bens não transacionáveis do que são as autoestradas. Eu acho que o problema das autoestradas em Portugal passou-se uma coisa que vocês economistas chamam a dependência do caminho. Costumam chamar path dependence. Nós temos uma falta enorme de bens transacionáveis. Foi falado já o problema portuário. Não temos um TGV que ligue Lisboa ao Porto e o Porto ao norte de Espanha, ao noroeste espanhol. E não temos uma placa logística que justifique realmente nem o aeroporto de Lisboa para podermos crescer num mundo em que cada vez temos que estar mais ligados, tanto à América do Norte como à América do Sul, e para o aeroporto temos a grande concorrência de Madrid, portanto, e mesmo com o Ocidente quer vir para Sines e para Lisboa. Portanto, o que se passou, a meu ver, e isso é que eu perguntava ao Augusto Mateus, se ele podia falar um bocadinho nesta dependência do caminho, porque o que nós temos neste momento é ter mecanismos institucionais, penso eu, para não cairmos nessa dependência e podermos regularmente alterar a nossa programação. Porque eu, pessoalmente, acho que há milhares de coisas que é preciso fazer. A reforma da administração pública, é preciso fazer a reforma da justiça, que são investimentos enormes, e que são bens não transacionáveis nesta fase. E investir na ciência, que também é não transacionável, o verdadeiro investimento na ciência. O nosso ex-ministro da Ciência dizia que já tinham o número de cientistas por habitante e agora é preciso acrescentar 2 zeros ao orçamento da ciência para poder fazer ciência em Portugal. Isso era a pergunta que eu ia fazer. O que eu acho que é importante é o sistema político. Nós ficamos prisioneiros de um caminho que era parte do conceito de bens não transacionáveis, que são fundamentais para a competitividade dos bens transacionáveis. E isso é que penso que a ideia de dizer mal das autoestradas e dos bens não transacionáveis impõe cria um ecrã de defesa. Em relação ao professor José Tavares, eu queria referir-me só a uma coisa que ele falou, foi das pequenas e médias empresas. Para mim, pequenas e médias empresas é diferente de empreendedorismo. Para mim, empreendedorismo são realmente pequenas empresas ligadas às universidades, com uma grande capacidade de investigação, de inovação e com iniciativas de alto risco.
E isso é que penso que era preciso, talvez, defender isso. Mas ele falou uma coisa muito engraçada, que eu gostei muito, que é as pequenas empresas têm que crescer, não podem ficar pequenas. Isso é que é um conceito muito importante. O que eu vejo nas pequenas empresas, mesmo nas inovadoras, é que elas são subcontratantes, elas são subcontratadas e elas não querem conquistar o mundo. Quer dizer, as empresas de garagem em Silicon Valley era para conquistar o mundo, não era para vender no Nevada. Eles não queriam vender no Nevada, eles queriam conquistar o mundo. Ora, esta ideia é que falta, esse conceito de empreendedorismo é que eu acho que falta em Portugal. Não é pequenas empresas, há muitas, empreendedorismo é que não há. É que o empreendedorismo é realmente vender no mundo. O mercado é global, não é nacional. Não há mercado nacional num conceito de empreendedorismo, a meu ver. Era isso que eu gostaria de ouvir a sua opinião. Em relação ao professor Caldeira Cabral, ele falou numa coisa também que me interessa muito. Eu não sou um eurocético, eu sou um política europeia cético. Não sei como é que é dizer. Eu acho que neste momento a Troika desenha um plano para Portugal que é produzir dumping social para as nossas empresas de subcontratação diminuírem o valor que acrescentam aos produtos que eles vêm, intermediários que eles vêm cá fazer para as indústrias do centro da Europa. Mas eu, apesar de tudo, acho que nós cada vez mais precisamos da Europa. O professor Caldeira Cabral falou que muitas vezes a importação da legislação, a tradução da legislação europeia para nós pode representar um custo de contexto. Eu queria fazer uma pergunta que é uma coisa que eu acho muito interessante, é o seguinte: nós neste momento estamos a ter investimentos estrangeiros na energia, possivelmente nos petróleos e nas telecomunicações, na imprensa, em que Portugal é capaz de estar em poucas condições de controlar regulatoriamente o desenvolvimento, a atividade dessas empresas cá, em Portugal. Ora, nesse sentido, há o tema da segurança que falou, que me parece muito importante, que é o seguinte: Portugal na Europa, a grande vantagem que tem é poder importar medidas regulatórias que nos permitam estabelecer regras às empresas que estão em Portugal, que são estrangeiras e que têm um poder que o governo português não consegue aguentar. E isso é que eu gostaria de saber se que é o papel regulatório da Europa que tem para nos proteger o nosso mercado interno. É umas três coisas. Muito obrigado. Desculpa. Muito obrigado. Temos menos um minuto nesta altura já. Portanto, já estamos em negativos. Mais uma pergunta. Boa tarde. Eu gostaria de fazer só um comentário ao gráfico apresentado pelo professor Manuel Caldeira Cabral. Aquele gráfico mostra realmente uma comparação entre o PIB per capita e a relação entre o capital humano. No entanto, eu considero que esse gráfico simplifica demasiado, na medida em que há outras variáveis que explicam a produtividade e, consequentemente, têm efeito no PIB per capita. Neste caso, chama a atenção para a até institucional administrativa do Estado, que pode trazer apoios ou constrangimentos, neste caso, para o investimento e para realmente esta manutenção ou mesmo aumento do PIB per capita em Portugal. Neste sentido, eu considero que foi uma ideia que me passou a olhar para aquela seta do gráfico, em que o ajustamento não tem que ser feito a nível de uma redução do PIB per capita, mas um ajustamento ao nível das estruturas administrativas que permitam precisamente esta manutenção ou mesmo um aumento ligeiro do nosso PIB per capita, tendo em conta realmente os nossos constrangimentos a nível educativo, principalmente as gerações, portanto, mais velhas. Mais alguma pergunta? Embaixador? Gostava de pergunta, quer ao professor Augusto Mateus, quer ao Cabral, porque ambos tocaram na questão do aumento das exportações, mas pareceu-me que nenhum dos dois explicou porquê. A pergunta é muito simples. A vosso ver, qual é a explicação para o maior aumento de... Desculpem. A pergunta é, qual é a vossa explicação para um maior aumento das exportações dos chamados PIGS quando se compara com o aumento das exportações alemãs? Esta é uma pergunta. E em relação ao Manuel Caldeira Cabral, eu gostei muito da maneira como explicou
a evolução das vantagens e depois desvantagens da nossa integração e depois globalização, portanto, as vantagens que tínhamos e os obstáculos que fomos tendo, mas fiquei com um sabor, no fim, a pouco no sentido de responder a esta questão. Muito bem, e a alternativa? Ou seja, porque a pergunta que se pode pôr é, sim senhor, estes são os obstáculos, mas e se não estivéssemos na União como era? Muito obrigado. Mais alguma pergunta? Não havendo mais perguntas, eu também gostava de fazer uma pergunta à mesa, muito rapidamente, em relação a alguns dos pontos que foram levantados, e um pouco, aliás, na apresentação do professor Caldeira Cabral, do primeiro slide, que me parecia muito interessante, e nessa perspectiva também a questão que já aqui foi levantada, que é algumas das coisas que nós percebemos que temos que fazer de futuro, e dos problemas que foram aqui identificados e diagnosticados como alterações importantes que temos que fazer, infelizmente, enfim, eu não sou nem muito velho nem muito novo, é exatamente aquilo que eu já ouvi há 20 anos. Eu, quando terminei a faculdade em 1992, o que se dizia nessa altura que era o ano de entrada no mercado comum, Portugal estava praticamente a ganhar o desafio das infraestruturas, que nós estávamos de facto atrasados, as reformas que seguiam nas reformas das instituições, na educação, na justiça, na administração pública. 20 anos depois estamos exatamente com a mesma conversa. Portanto, o meu comentário à mesa era pedir, será que quando organizamos esta conferência daqui a 20 anos vamos estar ainda com essa conversa? E porque é que as infraestruturas, de facto, em 5, 10 anos conseguimos fazer o que era preciso fazer e o resto está por fazer há 25 anos e temo que vai estar por fazer nos próximos 25. E com isto, tendo em conta que estamos com menos de 6 minutos, dava a palavra, talvez seguindo a ordem ao contrário, começar pelo Manuel Caldeira Cabral. Sim, senhor. Vou começar pela última questão, que eu acho que se liga muito à questão que colocou também, que é muito mais fácil fazer o botão do que fazer as reformas de mentalidades, de estruturas institucionais. E isso às vezes é uma coisa que as pessoas não têm noção. É difícil fazê-las porque é difícil mudar mentalidades, mudar as estruturas, mudar formas de funcionamento. Ainda é mais difícil quando não se está a fazer isso num contexto de renovação, por exemplo, de quadros, etc., no Estado. E é muito difícil socialmente porque, ao contrário do que se diz, toda a gente quer a mudança e a reforma do Estado, exceto quando ela começa a acontecer. Exceto quando ela começa a acontecer, não é? Quer dizer, um dos exemplos que eu acho mais engraçados foi o fecho das 3.000 escolas com menos de 10 alunos cada. Eu gostava que, como experiência piloto, 10 dessas escolas fossem reabertas, nos mesmos termos em que estavam, para ver as mesmas pessoas que estiveram na rua a ser contra aquela medida, agora a serem contra a medida contrária. O meu filho está lá numa escola, brinca com outros amigos, agora vai ficar aqui na escola, na aldeia, só com 2 ou 3 crianças. Isto não se faz a uma criança, era o que as pessoas iam dizer. E, portanto, essas coisas são complicadas. Só para responder à questão central depois da simplificação daqueles gráficos, eu assumo-a. Não, eu assumo que são uma simplificação e até assumi que os resultados eram provocatórios. O problema é quando eles se repetem. E se fosse só com o nível de qualificações que aquilo acontecesse, mas acontece com o nível de qualificações, com o capital por trabalhador, e aconteceria com os recursos naturais, se houvesse alguma medida padronizada para meter. Portugal tem um PIB per capita acima do que os seus recursos dão. E se tem um PIB per capita acima do que os seus recursos dão, quer dizer que está, de certa forma, a tirar mais valor dos seus recursos. É óbvio que deve continuar com esse esforço de melhorar, até porque o que estamos a dizer era o que eu dizia das empresas portuguesas. Há muito para onde melhorar a gestão das empresas portuguesas. O que é surpreendente é que elas são muito melhor geridas do que seria de esperar para o nível de qualificações que têm. Mas é só isso, não é que elas são melhor geridas que as suecas. É que, olhando para a Suécia, que tem, entre os gestores de empresa, qualquer coisa como perto de metade tem licenciatura, e em Portugal é 11% ou 12%, acho que agora já anda nos 14%, mas de qualquer maneira um nível muito mais baixo, esperaríamos que a diferença de qualidade de gestão não fosse um bocadinho, fosse enorme. E, pelos vistos,
eles conseguem superar um bocado isso, mas é pior e há muito espaço aí para melhorar na gestão das empresas privadas. Esta questão da dimensão é uma questão-chave e é preciso estudá-la com algum cuidado, porque, de facto, quem cria empresa não são só as grandes empresas, não são só as pequenas empresas, muitas vezes há vários estudos que dizem que há um papel importantíssimo das pequenas empresas que crescem. E é preciso ver porque é que as pequenas empresas não crescem em Portugal. Eu acho que há muitas respostas e eu não as tenho todas aqui, mas uma parte pode ser a informalidade. Ou seja, uma empresa que funciona muito bem, mas com níveis de informalidade grande, que quando cresce teria que começar a pôr tudo certo, a contabilidade, e depois aí já está no outro campeonato. Esta dualidade é terrível. Outra é o acesso ao financiamento, sem dúvida que é, e o conservadorismo que há também nos nossos bancos em apoiar projetos válidos e não em apoiar coisas com muito património para garantir as dívidas. E, portanto, há muitas coisas, e poderia continuar, mas a qualificação dos próprios empresários também é um problema ao crescimento. São pessoas com o tal empreendedorismo, como se dizia aqui, que uma pessoa vai a muitos países africanos ou mesmo na América do Sul e vê imensa gente empreendedora com um espírito de desenrascanço enorme, interessantíssimo e que é extremamente válido. Agora, também percebe muitas vezes aquelas pessoas que depois não vão ter o capital, os meios, etc., para avançar. Eu acho que faltava aqui só a questão das exportações e não queria deixar porque é que elas cresceram. É a million dollar question. Eu acho que elas cresceram um bocado mais nos PIGs do que na Alemanha, em parte por a contração do mercado interno levar a que as empresas, mesmo quando produzem o mesmo, vendam mais para fora. Mas isso era contar só uma parte da história. Há um crescimento das exportações que vem já desde antes da crise e há muitos setores que estavam já a crescer desde o final dos anos 90 e que encontra-se ali uma década, 12 anos antes da crise, em que crescem a taxas de 10% e que tinham um peso muito baixo no total das exportações. Os setores de baixa tecnologia eram quase 2/3, eram 60% das nossas exportações. E durante muito tempo esses setores tiveram a crescer bem, mas tinham um peso pequeno, enquanto os outros setores estavam a decair. E esta âncora de 2/3 a não crescer ou a decair fazia com que o total das exportações não crescesse. Olhava-se para a Caixa e a Caixa não estava a crescer, mas dentro da Caixa já havia partes que estavam a crescer muito e são setores, por exemplo, produtos metálicos, as agroindústrias nos últimos anos também, mas temos outros setores como a indústria farmacêutica, temos muitos setores diversificados, até a pasta de papel também. Conseguimos juntar aqui um conjunto de setores bastante diversificado, com um crescimento muito interessante durante muitos anos, que inclui também muitos setores dos serviços. E não são só o turismo ou os transportes, são também até outros serviços mais tecnológicos, etc. Se virmos esta dinâmica que vinha de trás, o que aconteceu foi esta dinâmica, a partir do momento em que estes setores começaram a ter peso suficiente, começou-se a traduzir numa dinâmica das exportações totais. E, portanto, eu acho que é uma mistura entre estes dois fatores, um fator mais macroeconómico e de curto prazo e um fator mais de mudança estrutural e de reação ao choque. E isso eu acho que é um aspecto interessante e positivo da economia portuguesa que devemos realçar. A economia portuguesa conseguiu reagir ao choque da globalização. Não logo, não facilmente, não sem esforço, mas muitas empresas conseguiram reagir a esse desafio. Vamos ver se continuam para o futuro, porque os níveis de investimento têm estado tão baixos nos últimos anos que é difícil que, se não aumentarem os níveis de investimento na indústria, que se consiga alimentar, continuar a exportar mais sem aumentar a capacidade. No curto prazo é possível, vendendo mais para o exterior quando se vende menos internamente, mas a médio e longo prazo isso não será possível. Já me estendi, desculpa. Obrigado. Sim, na verdade estamos com menos de 12 minutos. Professor José Tavares. De uma forma relativamente rápida, eu usei o termo empreendedorismo no sentido mais técnico de criação de empresas, criação de atividades económicas novas. E nesse sentido, há realmente não é verdade que os países menos bem-sucedidos economicamente tenham menos capacidade empreendedora. Pelo contrário, o Brasil, por exemplo, é muito mais empreendedor que os Estados Unidos. Mas não é o mix certo. O Brasil, de certeza, que beneficiava de ter instituições que permitissem a alguns empreendedores criarem estruturas de maior peso. Só para dar uma ideia como mudar o enfoque das políticas, às vezes, muda completamente a forma de perceber a realidade. Eu não sou grande apologista de uma liberalização. Não acho que a liberalização do emprego, dos contratos de trabalho, seja uma coisa absolutamente prioritária. Mas
Para as empresas que crescem, isso é muito mais importante para as empresas que querem crescer do que para as outras. As empresas que querem crescer, por natureza, querem contratar 10 pessoas hoje e se calhar despedir 5 ou 10 ou 12 se precisarem, se as coisas correrem mal, e depois voltarem a contratar 12. Ou seja, aquilo que é um problema razoável para algumas empresas passa a ser um problema fundamental se o objetivo é crescer. Portanto, há muitas instituições que nós continuamos a pensar em termos de nível do que existe e não pensamos como é que afeta o que pode existir. Isso é uma grande mudança. O outro aspecto tem a ver com esta dificuldade que o Manuel Caldeira Cabral falou de infraestruturas versus outras coisas. Reparem que também na ciência falamos do escândalo da ciência. Não sei se há escândalo ou não, mas talvez haja alguns. Falamos de cientistas por habitante como medida de sucesso. Cientistas por habitante. E falamos de acrescentar zeros ao orçamento da ciência. Nós corremos o risco sério de ter a ciência ser um novo riquismo. Ser as autoestradas, e isso aí foi um mérito do governo anterior, passámos das autoestradas para outras coisas. Mas ainda não, na ciência ainda não estamos focados no produto, e não é produto corriqueiro, no output, na qualidade, como devíamos estar. Estamos a encarar as ciências como as autoestradas. Quantos quilómetros é que temos? Quantos cientistas por habitante? Quantos zeros no orçamento? Isso é altamente enganoso. Para terminar, só porque não resisto a dar o meu contributo e contribuir para o déficit de tempo, há um ditado mexicano que eu acho que é muito, muito ilustrativo desta questão da localização das economias e das sociedades, em que os mexicanos, pensando sobre si próprios, dizem: pobre México, tão longe de Deus e tão próximo dos Estados Unidos. Eu acho que há um exagero. Eu acho que o México tem várias vantagens por estar próximo dos Estados Unidos. E nós temos várias vantagens, se calhar presentes naquele gráfico do Manuel Caldeira Cabral, de estarmos a menos de 3 horas de 300 milhões de consumidores relativamente afluentes. E isso, felizmente, não vai mudar por muito que nós nos esforcemos. Obrigado. Nós temos uma mesa de politólogos à nossa espera e somos nós que estamos atrasados economistas. Acho que convinha. Eu tentarei contribuir para que o déficit não aumente muito, embora o conjunto de questões que tenha sido colocado é muitíssimo interessante. Talvez para vos deixar a pensar, porque não vou poder responder, nestas questões que colocaram, o que eu posso dizer com segurança, o que parece não é. E o que é, não parece. Se precisamos de conhecimento e de ciência é para responder a estas questões. E talvez o que eu não resisto a dizer é tentar ajudar-vos a pensarem de outra maneira o que estão habituados a pensar. Coisa antipática. O TGV Madrid-Barcelona tem 45 comboios diários e gera 10 milhões de passageiros e dá prejuízo financeiro. Feitas as contas numa análise de benefícios económicos e sociais, vale a pena tê-lo. O TGV Paris-Lyon tem 26 milhões de passageiros e é sustentável financeiramente e economicamente. O TGV não se fez, como está nos planos portugueses, para um TGV que ainda está no plano Évora-Faro, e é muito duvidoso que a relação entre o litoral e a Galiza se faça com o produto TGV. Só estou a dizer, é preciso dar uma oportunidade a pensar de outra maneira. Foi assim que foi feito o aeroporto de Ciudad Real, onde se gastaram 350 milhões de euros e nunca voou ninguém. Tal como o de Beja, onde voou algum avião, mas não faz rigorosamente sentido nenhum. E a questão é que, exatamente por colocar as questões em termos de infraestruturas e não em termos de serviços de suporte à competitividade, é que nós transformamos coisas que deviam ser transacionáveis em não transacionáveis. É que os portos, o que é preciso fazer nos portos, na energia, nas infraestruturas, não é infraestruturas. Porque se fizermos infraestruturas, estamos a fazer não transacionáveis. E estamos a dar cabo da sustentabilidade económica e financeira desses investimentos. Estamos a fazer despesa e não investimento. Para termos a certeza que estamos a fazer investimentos, temos que fazer despesa que tem retorno. E para fazer despesa que tem retorno, tem que ser suportada pela resposta à procura. E, portanto, em Portugal, nós achamos que primeiro investimos na ciência, depois as empresas contratam doutorados, ganham músculo tecnológico e depois vão se internacionalizar. É exatamente ao contrário. É acelerando a internacionalização e participando ativamente na internacionalização que nós fazemos empresas que contratam pessoas qualificadas.
Nós qualificamos os portugueses, mas não qualificamos as empresas para contratarem os portugueses qualificados. Capitalizamos a banca, mas não capitalizamos as empresas e temos a sinistralidade do crédito. Portanto, ou seja, por um momento, pensemos corretamente, com o conhecimento que temos, estas realidades. A questão que o professor Caldeira Cabral colocou é muito interessante, porque há uma região na Europa, digamos, que é ultrapassada por Lisboa nas regiões desenvolvidas em matéria de capital humano, que é o Lásio, que é Roma. E, se viram no gráfico dele, se Portugal já é uma dificuldade para interpretar, então a Itália, dificuldade ainda maior. Bom, o que é isso dos transacionáveis e dos não transacionáveis? A gente olha para as atividades e vê se elas estão abertas pelas importações ou se estão abertas pelas exportações. Não é porque eu acho que aquilo é transacionável ou deixa de ser, é a realidade. Não é? Eu sou asmático, como terão percebido, pelo lenço e pela minha voz. E, portanto, a primavera, para pessoas como eu, não é tão simpática como para outras, não é? Mas nós não podemos ter ideias pré-concebidas sobre o que é transacionável ou deixa de ser. E o que é, se formos medir pelas atividades, o transacionável em Portugal está nos 20%. E na Itália, idem, aspas. Se formos medir com os efeitos diretos e indiretos, isto é, para quem sabe de input-output, com o primeiro quadrante misterioso, que são o B2B, isto é, aquilo que as empresas fazem umas com as outras, do ponto de vista das cadeias de abastecimento, chegamos em Portugal a 1/3. E, portanto, aquilo tem basicamente que ver com a forma como é valorizado o não transacionável. Nomeadamente, nós medimos o valor acrescentado, o contributo da administração pública para o valor acrescentado, pelos salários pagos e não pelos serviços prestados à população e às empresas. Bastava alterar a contabilidade para termos algumas surpresas. Portanto, esta nota ficava e, portanto, o segredo não é, mais uma vez, andar-se com pessoas, infraestruturas, betão, é perceber que há uma imensa cadeia de valor que tem que ser suportada por investimento público, por investimento privado, mas investimento. Coisas bem pensadas, com futuro, adequadas, com massa crítica e que produzem sinergias. A outra questão que tem que ver com os números que o Caldeira Cabral apresentou tem que ver com crescimento endógeno versus crescimento exógeno. Se o nosso modelo fosse de crescimento exógeno, o mistério era denso. Mas como o modelo é de crescimento endógeno, o mistério é menos denso. Porque, obviamente, o que interessa não é uma relação mecânica entre os fatores e o output, é a própria qualidade do mecanismo que gera output. Portanto, não é um forno a lenha que eu alimento mais depressa, é a qualidade desse forno, o seu desenvolvimento científico e tecnológico. E, portanto, outra coisa que em Portugal devíamos perceber é inovação não é inovação tecnológica. Inovação é a vida simples das pessoas revolucionada por novos bens e serviços colocados à sua disposição. E para países como Portugal e Itália, que explica aquele fenómeno, são países com uma forte capacidade de fazer diferenciação a todos os níveis. E isso tem valor económico. E pesa nas atividades exportadoras e explica as nossas exportações. Não sei se tem ideia, nas exportações de bens de Portugal, tem ideia de qual é a parte de serviços? Ou seja, a parte dos serviços que foram comprados pelas empresas que exportam bens é a maior parte das exportações portuguesas. Nas nossas exportações de bens, medidas no valor que foi incorporado nessas exportações, há mais serviços que indústria. E é isso que faz parte do que estamos a assistir. Por outro lado, já há sinais que pesam nas exportações de reconhecimento pelo mundo de capacidades competitivas disponíveis nestes países, não só Portugal, que podem ser utilizadas nas cadeias de valor globalizadas. Finalmente, Portugal tem feito um caminho muito interessante do ponto de vista do turismo. Também não sei se têm noção, as despesas dos turistas, não as despesas pagas no sítio de origem em matéria de viagem ou de agência de viagens ou de aviação ou de outra forma qualquer de transporte. As despesas realizadas no dia-a-dia quando estão em Portugal representam praticamente 10% do nosso consumo.
e, portanto, trazem um contributo muito importante à situação económica do nosso país. E Portugal tem desenvolvido muitíssimo a sua competitividade turística, baseado na diferenciação, baseado na sua história, no seu património, baseado até na conjugação de produtos que são particularmente interessantes do ponto de vista de uma Europa com crise, de um mundo com grande incerteza. E, portanto, podia multiplicar, mas facilmente percebem que é preciso virar a nossa cabeça. Um dos estudos que eu fiz, que foi diretamente para a gaveta, explicava, infelizmente, porque é que Portugal ia perder, como perdeu metade da cota que tinha com a Alemanha, e porque é que dificilmente ia aproveitar as oportunidades que tinha em Espanha. O estudo o que dizia é que, à altura do alargamento, o essencial era conservar a vantagem histórica que tínhamos de ter construído uma relação com a Alemanha que dava também aí um investimento e um comércio muito superior do que os modelos nos davam. E, portanto, era preciso trabalhar intensamente com os investidores alemães do ponto de vista de renovar o seu compromisso com Portugal e de renovar o contributo de Portugal naquilo que é uma Alemanha com uma especialização particularmente ajustada ao mundo emergente e ao seu crescimento. E com a Espanha era muito curioso, nós tínhamos muito a ganhar se exportássemos para a Espanha o que a Espanha queria comprar, não teríamos muito a ganhar se exportássemos para a Espanha aquilo que queríamos produzir. A economia nasce na procura, não nasce na oferta. E, portanto, é essa viragem que é preciso fazer. Nós temos que consolidar este nosso caminho de um ponto de vista de maior capacidade de resposta à procura, maior capacidade de organizar a economia, mobilizando conhecimento, mobilizando capacidade tecnológica, mobilizando competências, para ter respostas às procuras que existem nos mercados globais. E desse ponto de vista, obviamente, nós temos condições para poder fazer aquilo que eu disse no final da minha intervenção. Mas, no essencial, convém dar uma oportunidade a que a explicação convencional está errada. Convém fugir daquilo, para que aquilo que o Nuno colocava não se volte a repetir, é exatamente porque formulámos mal os nossos desafios que não os alcançamos. O problema da reforma do Estado é fugir do Estado, que são edifícios e empregos. É construir um Estado que é desenvolvimento de serviços à população e às empresas. É rapidamente perceber que há, na função das administrações públicas e da política pública, uma função absolutamente essencial do ponto de vista de ajudar a criar plataformas territoriais geradoras de riqueza, geradoras de pessoas, geradoras de riscos, geradoras de atratividade. E isso não se faz com edifícios e com empregos. Faz com o desenvolvimento de serviços, de iniciativas, de redes de segurança para correr riscos. Essa é a reforma do Estado que é preciso fazer. E, sobretudo, vale a pena perceber que não é um modelo de segurança construído com ciclos de vida do produto de 20 anos e ciclo de desenvolvimento desses produtos de 3 anos que vai durar. Nós temos um ciclo hoje de desenvolvimento dos produtos que é superior ao ciclo de vida dos produtos e das tecnologias. Temos mesmo um ciclo de vida das licenciaturas e das qualificações que se reduziu drasticamente, que ninguém pense que uma licenciatura ou um mestrado ou um doutoramento dura até ao fim da vida ativa. Estas coisas que são simples de enunciar exigem, obviamente, um comportamento em conformidade. E, portanto, nós temos que andar mais depressa, temos que mudar mais depressa e temos que criar as instituições para andar mais depressa e mudar mais depressa. É muito cansativo. A alternativa é morrer. E, portanto, o nosso desafio é este, mas atenção, que apesar de visões erradas do ajustamento, apesar de erros colossais do ponto de vista da política e das políticas públicas no terreno económico, as sociedades fazem o seu caminho. E quando os erros correspondem a uma dependência negativa do caminho, nada como experiências piloto, experiências novas, para poderem ajudar uma população, uma comunidade, uma União Europeia, a ter uma visão diferente das suas componentes e a perceberem que, obviamente, o segredo disto tudo é aprofundar, alargar, aumentar a eficiência, a eficácia e produzir sinergias democraticamente para a esmagadora maioria da população, para toda a população, para que as coisas possam correr bem. Hoje, entregar dinheiro a um acionista é produzir valor para
os trabalhadores, para os fornecedores, para os territórios, para as cidades, para todos aqueles onde essas empresas trabalham. Esta lógica do chamado shared value, do valor partilhado, é obviamente decisiva para aquilo que eu estou a falar. E, portanto, nós temos conhecimento, soluções. No caso português, valia a pena não facilitar o que parece, definitivamente, não é o que está a acontecer em Portugal, não é o que aconteceu em Portugal, e nós temos experiência mais do que suficiente para podermos, ousadamente, fundamentar mudanças que podem, talvez, responder a daqui a 20 anos. Não estamos a falar da reforma do Estado, do modelo fiscal, do desequilíbrio territorial e de outras coisas que, obviamente, nos teriam afastado de grande parte das oportunidades que nós temos à nossa frente e podemos agarrar. Muito obrigado a todos.